qualquer idiota consegue ser pai. Isso aí eu acho que já tá bem claro, né? Mas para ser um chefe de família que é respeitado pela esposa e pelos filhos, você vai precisar agir de uma forma específica. E essa abordagem mudou completamente a forma como eu me relaciono com a minha família. E eu queria passar isso para você hoje, porque isso só foi possível quando eu entendi que para conseguir influenciar as pessoas, você primeiro precisa dar o primeiro passo, ou seja, tomar a frente. E aí você cria uma via de mão dupla. E foi com isso em mente que eu organizei um método chamado Cascata da Influência, baseado em alguns conceitos importantes de uma aula específica do Jocko Willink, né, sobre liderança, e que ele fala lá para o ambiente corporativo, mas que quando eu vi aquilo ali eu falei, cara, isso aqui faz muito sentido dentro da vida familiar. Então dá para adaptar um monte de coisa aqui, e aí eu acrescentei alguns detalhes a mais que para mim faziam mais sentido e que ele nem chegou a citar. Então, nesse podcast, você vai entender aqui especificamente como ganhar mais respeito da sua família, por que você precisa fugir daquela figura clássica do macho alfa, né? E aí aqui já aproveito para irritar os Red Pills, né? Porque é basicamente só disso que eles falam. E como você consegue influenciar a sua família naturalmente, sem precisar se impor, né? Se impor fisicamente ou gritando, essas coisas de sempre, né? Mas antes da gente seguir, eu quero que você já siga esse podcast, envie esse episódio para outros chefes de família que você conhece, que assim você me ajuda a espalhar esse tipo de conteúdo, né? E se você quiser realmente me ajudar um pouco mais, você pode avaliar o podcast aqui no Spotify com 5 estrelas, né? Ou no seu agregador de podcast que você prefere, né? No Disney, nós estamos em todos eles, né? Eu acho. E você avalia lá com 5 estrelas, você ajuda a ranquear melhor os episódios, né? Quando eu lançar. Então, agora inclusive a gente tem uma vinheta, segue essa vinheta nova e aí a gente já vai direto para o conteúdo aqui. Seja bem-vindo ao podcast e ao movimento O Pai Old School. Este é um espaço para homens que levam o casamento e a paternidade a sério. Aqui nós criamos chefes de família que vão impactar não só a próxima geração, mas todas as outras depois dela. Os nossos filhos estarão em boas mãos porque serão frutos de pais comprometidos, presentes e dispostos a se sacrificar para fazer o melhor para suas famílias e assim mostrar o caminho através do exemplo. Se esse tipo de abordagem te interessa, seja muito bem-vindo. Se você fala todes e está buscando se livrar da sua masculinidade tóxica, eu recomendo não seguir em frente. Esse é o Pai Old School e estamos aqui para mudar o jogo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio número 133 aqui do podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje eu quero falar sobre a lição mais importante que eu aprendi com o Sr. Jocko Willink. O Jocko é um cara muito presente, né, muito mediaticamente presente, tanto na internet, um monte de livro e tudo mais. Ele tem um best-seller, né, um livro muito famoso, que é o Responsabilidade Extrema, e que é um conceito muito interessante, né, mas não foi exatamente sobre responsabilidade que a lição dele mais importante me pegou. Quando você para pensar nessa coisa de ser o chefe de família, né, ser uma pessoa responsável por conduzir outras pessoas, né, do seu sangue e a sua esposa, é muito difícil para a gente conseguir dosar perfeitamente essa coisa entre ser um troglodita, né, que a gente não quer ser, né, esse cara que passa do ponto em relação a questões de imposição e volume de voz, enfim, essas coisas, né? Mas a gente também não quer ser um baita de um pau mandado, né? Então a gente tem esses dois extremos, né? A gente tem o pau mandado e a gente tem um troglodita do outro lado. É sempre importante a gente tentar pensar no caminho do meio, né? Do que seria um meio termo bem organizado
das melhores qualidades de cada um desses lados, né? E aí esse equilíbrio ele é muito difícil de atingir, mas é muito fundamental que a gente não perca ele de vista. E foi exatamente no ajuste desse ponteiro aí que o Joko mais me ajudou, né? Essa lição que eu quero falar com vocês. Se você for parar para pensar, e se você analisar, você vai ver que existe um tipo de um acordo tácito, né? Um acordo implícito entre homens, né? Que a gente tem que, entender de tudo, a gente tem que ser brabo pra caramba, a gente tem que chegar e se impor, e ser meio tosco e tal. No imaginário do brasileiro médio, mas eu acho que isso é masculino, isso vale para qualquer país minimamente civilizado. No imaginário das pessoas, aquela figura do macho alfa, né, que é aquela figura do macho dominante que tem que chegar e exercer liderança em qualquer ambiente e tal, ele parte muito dessa presença, dessa imposição e tal. E aí, quando você tem uma pessoa que tem um certo polimento, né, um pouco mais de educação, tem um pouco mais de refino, a gente acaba, eu não sei se isso aconteceu com você em algum momento, mas algumas situações onde você vê uma pessoa mais educada, mais tranquila, numa posição de liderança, acaba acontecendo sempre um comentário assim, essa pessoa aqui não serve para mandar, a pessoa não sabe mandar. Quantas vezes eu presenciei isso e quantas vezes isso aconteceu comigo também, né? Porque eu via algumas pessoas, né? Até meu pai mesmo, com os funcionários dele e tal, um estilo mais sériozão, assim, mais secão e tal. E eu não tenho esse traço de personalidade, eu sempre fui mais tranquilo, mais aberto mesmo, assim, de conversar e tudo mais. Então você passa a impressão de que isso é um erro, né? De que para mandar, para ser líder, para ser respeitado, você tem que ser um toscão, né? Um macho alfa e tal. Só que tem um problema nessa teoria desse negócio do macho alfa. É que essa teoria ela não faz o menor sentido nem teórico e nem prático. Porque o próprio cara que inventou essa expressão macho alfa, e foi um cientista holandês, se não me engano, chamado Frans de Waal, ele passou 50 anos estudando primatas e ele cunhou essa expressão macho alfa. Só que do jeito que ele escreveu lá no livro dele, onde ele relatou isso, não tinha nada a ver com isso que virou depois. E ele até fala, se você pegar entrevistas dele, ele fala que se arrependeu disso e que ele nem usa mais essa expressão, porque na fala dele, né, alguns políticos lá de Washington, lá dos Estados Unidos, começaram a pegar essa expressão e se denominar meio macho alfa e tal, e como uma posição dominante, impositiva, ditatorial. E aí você vai ver a entrevista desse cara, né, esse Frans de Waal, ele vai falar, tem uma fala dele, por exemplo, numa entrevista, ele fala assim, cara, entre os chimpanzés, é muito comum que o macho alfa, ele faça algumas coisas que não tem nada a ver com esse imaginário, né? Eles protegem os mais fracos, protegem os oprimidos, eles interrompem brigas, eles têm muita empatia pelos membros ali do bando dele, então eles conseguem se colocar minimamente no lugar do outro, né, na hora de tomar decisão. Eles mantêm o grupo unido e, o mais curioso aqui, né, eles contam com algum senso de responsabilidade na hora de lidar com o bando, né? Então, a coisa mais distante de um macho alfa possível é a questão de ser ditatorial. E o Joko entra nessa história aqui quando ele vai falar no livro lá no Responsabilidade Extrema, ele comenta várias histórias de lições de liderança onde ele preconizava essas coisas todas. E aí, quando eu fiquei sabendo que existia, isso eu vi num anúncio até, no Instagram, se não me engano, quando eu vi que existia um aplicativo chamado Masterclass, que tinha uma aula completa lá do Joko, lá dentro, né? Dele explicando passo a passo algumas coisas voltadas para liderança corporativa, principalmente, eu acabei comprando essa aula, assinando esse aplicativo, assinei por 1 ano, e tem lá mais de 1000 produtores lá de conteúdo, desde políticos de alto escalão, tem aula do Obama, tem aula
se não me engano, Woody Allen, que é um diretor, né, de cinema. Cara, ele tem tudo, desde cozinha até, sei lá, montagem de avião, tem aula de tudo lá. E aí eu comprei só por causa do Joko. E o preço tava uma promoção, sei lá, eu consegui pegar e eu acabei comprando, assinei por um ano, praticamente só assisti a aula dele. Eu comecei a ver outras coisas, né? Tinha um cara lá de cinema, de roteiro e tal, só que eu achei muito chato. E aí larguei pra lá e acabei usando só do Joko. Nessa aula ele vai comentar sobre alguns dos princípios mais importantes sobre liderança. E o que me marcou mais, essa coisa da via de mão dupla. Que primeiro você alcança a pessoa com uma ação prévia, depois você recebe aquilo de volta. Então, baseado nisso, qual é a lição, principalmente aqui, a lição mais importante que eu aprendi com o Joko nessa aula de uma forma muito mais organizada, muito mais estruturada do que no próprio livro? Que liderar é influenciar as pessoas. E essa influência, e aí aqui já não é a estrutura que ele coloca, né? Aqui já é uma coisa que eu criei em cima disso. A questão da influência como resultado final de uma cascata de eventos que, se ela for feita corretamente, essa influência vai ser natural. Então, essa cascata, essa forma de organizar, é uma organização minha, que eu fui pegando os elementos dele, fui tentando ordenar ali de uma forma que fazia mais sentido para mim, coloquei algumas outras coisas aqui que para mim fazia sentido e que ele não estava abordando, né, na aula dele, e aí isso aqui realmente mudou a minha visão sobre como ser um chefe de família, né? E aí eu só gostaria de lembrar a vocês que estão me ouvindo aqui que os detalhes completos dessa abordagem e as implicações dela na construção de uma autoridade perante a sua família e como isso se organiza dentro da dinâmica familiar, tudo isso completo você vai encontrar no meu treinamento, o chamado paterno, cujo link está na descrição aqui, bem no primeira linha aqui, e você pode comprar agora. Então vamos lá para a cascata, porque eu acho que isso aqui é muito interessante. Talvez você nunca tenha visto isso desse jeito, porque para mim foi um choque muito grande, porque toda vez que você pensa num chefe, ainda mais essa expressão, né? Eu gosto de usar a expressão chefe de família, porque dá esse... As pessoas olham meio torto, né, quando você fala chefe de família, porque dá a entender uma coisa muito autoritária, né? Na verdade, eu gosto dessa expressão porque ela é uma expressão mais antiga e eu tento me afastar sempre dessas nomenclaturas modernete demais, sabe? Então eu faço muita questão de olhar um pouco mais para trás, que a gente vem de uma época onde as palavras tinham um significado muito claro, né? E quando eu falo de chefe de família, eu não estou dizendo que eu mando e o resto obedece. Na verdade, nem o macho alfa na natureza, o cara que sai na mão para ter fêmea, né, o chimpanzé lá, nem ele faz isso. Então o chefe de família não tem nada a ver com ser o cara mandão e tal. É mais uma questão de nomenclatura que comunica uma visão de mundo um pouco mais antiga, mais tradicional, sabe? E aí o que eu quero dizer com chefe de família? Influenciar as pessoas através da sua liderança, através dessa cascata aqui, que a gente começa a destrinchar agora. Então, qual que é a cascata? Existe uma sequência, né, que eu organizei aqui, que eu acho que faz mais sentido, que é respeitar, depois cuidar, depois ouvir, e aí só depois influenciar. Só que o pulo do gato nisso aqui é exatamente que cada item desse da cascata, você concede aos outros. Depois, naturalmente, você vai receber. Então você primeiro respeita, para depois receber respeito em troca. Primeiro você cuida, para depois você receber esse cuidado. Primeiro você ouve o outro, para depois receber essa paciência para ser ouvido. E aí nesse processo, nessa troca, nessa cascata, no desenvolver dessa cascata, você vai criar influência sobre a sua esposa e sobre os seus filhos. E aí realmente você consegue conduzi-los da forma que você julgar melhor, né? Então primeiro respeitar, né? Primeiro você dá respeito, depois você recebe em troca.
E esse respeito aqui tem uma conotação muito específica, porque obviamente que todo ser humano, ele existe nele uma dignidade intrínseca, né, que exige o respeito. Isso é óbvio. Isso vale não só para sua esposa e para seus filhos, mas vale para o mendigo na porta da sua casa. Vale para, sei lá, qualquer pessoa que você encontre aí. Inclusive, essa coisa do respeito não devia ser problema para ninguém, né, em nenhum ambiente. Eu imagino que no ambiente familiar isso devia ser menos problema ainda. Mas eu queria acrescentar aqui mais uma camada nessa questão do respeito, que aqui realmente é uma contribuição também minha, né? Que essa ideia nem é minha, mas encaixar ela aqui para mim fez muito sentido e virou uma chave, né? A ideia não é somente respeitar a pessoa, mas é você respeitar principalmente o cargo que a pessoa ocupa na sua vida. Aí você vai perguntar assim, pô, Rafael, você ficou maluco, né? Como assim? Você deve ter imaginado, você deve ter percebido já que a sua esposa exige, né, ou ela clama por um tipo de respeito diferente daquele que os seus filhos clamam, daquele que o seu chefe no seu trabalho clama, daquele que os seus pais clamam. Então, a forma de você respeitar cada uma das pessoas da sua vida, ela é diferente, né? Os seus filhos, por exemplo, e isso é uma coisa muito moderna, né? De ficar ouvindo muitos filhos e ficar o tempo inteiro se moldando a tudo que eles querem, porque assim a gente. Eles chamam isso de respeito, né? Quando você coloca a criança, por exemplo, numa posição onde ela ocupa um cargo, entre aspas, maior do que ela deveria, para mim isso é qualquer coisa menos respeito. Porque como é que você respeita uma criança? Você toma as decisões por ela, fazendo o melhor para ela, independente do que ela quer. Por quê? Porque ela não tem capacidade de julgar os atos dela e nem as consequências dos atos dela. Então ela pode tomar uma decisão completamente idiota e morrer. E ela não tem como julgar isso e nem tem como lidar com a responsabilidade disso. Então é sua função, o seu cargo, né, de pai, ele exige que você atropele os seus filhos em situações específicas onde isso vai ser o melhor para eles. Isso é respeitar o cargo de filho. No caso da sua esposa, respeitar o cargo da sua esposa está muito mais ligado a um diálogo, está muito mais ligado a dar um suporte emocional, um suporte físico, tratar ela como uma rainha mesmo do lar, tratar ela como uma esposa merece ser tratada. Isso é respeitar o cargo dela. Quando você está lidando com seus pais, por exemplo, respeitar o cargo dos seus pais envolve outras coisas. Enfim, acho que deu para entender, né? Então você respeita o cargo e aí logo depois você, né, consequentemente, você recebe respeito de volta. O que acontece muito é que quando você inverte esses papéis, né, você tem a figura do pai banana, né? O pai que é amigão do filho e tal, e que inclusive costuma ser negligente com a esposa. Então acaba ele nem respeitando nem o próprio cargo de pai, que tem certas responsabilidades que ele simplesmente finge que não existe, e você nem está respeitando o cargo dos outros, né? Nem o seu filho e nem a sua esposa. Então esse cara, ele é uma farsa. Esse cara, esse pai banana, esse pai amigão, ele não está conseguindo nem o primeiro passo, que é a questão do respeito. Ele está faltando com respeito com a família dele. Então, alocar esses cargos de maneira correta, ele é o início do trabalho. Sem isso, você não vai conseguir nunca ter uma influência sobre as pessoas da sua família. Então, tome em conta disso. Tenta pensar assim sempre. O que esse cargo dessa pessoa está me pedindo que eu faça? E aí você, independente de gostar ou não, de achar bonito ou não, dos outros pensarem bem ou não, você vai fazer porque é a sua obrigação. Basicamente isso. Segundo ponto, né, a gente passa do respeitar, a gente passa para o cuidar. Cuidar aqui
em relação, obviamente, a um cuidado, um carinho, né? Mas eu queria ampliar um pouco mais o sentido dessa palavra, porque essa palavra em inglês, né? Ela vem da palavra to care, né? Care significa cuidado, mas também tem uma conotação no sentido de se importar. Quando você coloca esse verbo no infinitivo, né, do inglês, o se importar, ele é exatamente isso, to care. Então você se importa com a outra pessoa. Primeiro, isso é o cuidado, né? E depois as pessoas se importam com você. Né? Esse é basicamente o princípio, esse segundo princípio da cascata. Se importar e cuidar são coisas muito fundamentais para um líder que quer ser um chefe de família, né? E aí eu queria muito que você tentasse raciocinar como é que você consegue se importar mais com a sua esposa e com seus filhos e como você consegue cuidar melhor da sua esposa e dos seus filhos. Provavelmente você vai lembrar de alguma coisa que você já negligenciou, que você não está fazendo, que você tem preguiça e tudo mais. E perder um pouco esse romantismo bobinho assim e realmente olhar e falar, cara, o que eu poderia estar fazendo para cuidar melhor deles? Bota aí umas 3 coisas na lista e vai fazendo aos poucos. Porque isso daí vai fazer muita diferença na hora de você ter influência sobre eles. Né? Muitos homens, né, entram numa espiral meio maluca de reclamação de que a esposa está distante, a esposa não se importa. Geralmente tem uma reclamação voltada para a questão da frequência sexual, né, principalmente. Só que eles se esquecem de abrir esse canal de mão dupla. Lembra que eu falei? Essa via de mão dupla. Primeiro você se importa com as pessoas. Depois as pessoas se importam com você. É isso que um líder, é isso que um chefe de família faz. E é isso que eu recomendo que você avalie se você está fazendo realmente ou se você está deixando a desejar, né? Então, respeitar, o primeiro, cuidar, o segundo, o terceiro, ouvir. Então, em relação a ouvir, talvez seja a parte mais difícil de fazer na prática, né? A gente tem uma configuração mental, talvez, não sei se dá para chamar assim, mas é uma analogia, né? Uma configuração mental de ser muito objetivo, né? De ser muito, cara, beleza. Você vai se comunicar com um homem, com um amigo seu, ô irmão, tá querendo tal coisa assim, tem jeito? Ô irmão, vamos fazer não sei o quê? Vamos, beleza, fechou. Tá. Quando você vai para uma mulher, geralmente não é assim que a comunicação feminina se dá, né? A mulher ela tem uma forma específica de... Eu tô generalizando aqui, obviamente, para dar o exemplo, né? Claro que vai, não, porque a minha esposa ou a minha mãe, ela é diferente. Tá, beleza, vai ter uma outra que é diferente. No geral, as mulheres são mais dispersas na hora de falar, criar uma narrativa, contar um caso e tal. Então, exige, né, muito mais da gente uma questão de paciência na hora de ouvir e de organizar aquele pensamento, aquela enxurrada de coisas, né, que vem tudo ao mesmo tempo. Você absorver aquilo ali, organizar de alguma forma e tentar entender a melhor forma de dialogar ali com aquela situação, né? Eu não sei se é verdade, eu vi esse dado e eu vi várias pessoas questionando esse dado. Então, estou jogando aqui, se for verdade, se não for, eu não sou nenhum jornalista investigativo, tenho nenhum compromisso com a notícia averiguada, verificada lá que o pessoal, né, do jornalismo tem que ter, mas o fato é que eu vi várias vezes o dado de que a mulher em geral ela fala cerca de 20 mil palavras por dia e o homem fala, no geral, uma média de 7 mil palavras por dia. Então é óbvio que a tarefa de ouvir, né, num casamento vai ser majoritariamente nossa, né? Por isso que esse ouvir aqui é muito importante. E quando a gente fala de criança, né, aí piorou, né? Porque a criança dificilmente ela vai conseguir formular um raciocínio muito complexo e tal. Ela vai ficar falando coisa picada, chamando o dia inteiro, babá, não sei o que, papai, não sei o que, papai.
jogar um monte de palavra e tal. E se você realmente não tiver paciência, aí que não tem como mesmo, né? Então, essa é a questão. Mas em relação ao diálogo com a sua esposa, a gente pode até aprofundar disso em outro episódio, né? A questão do diálogo. Mas existe uma grande oportunidade nessas 20 mil palavras que a sua esposa fala todo dia. Em média, né? Supostamente, né? Também não sei se é verdade. Mas supostamente, sua mulher vai falar 20 mil palavras por dia. Existe uma oportunidade aqui que você pode não simplesmente ouvir o que ela está falando, mas você pode usar esse material todo que ela te dá todos os dias, em volumes colossais, para coletar informações valiosas sobre a sua esposa nas entrelinhas dessa fala dela. Com isso, você tem uma ferramenta muito importante para conhecer melhor a sua esposa e usar isso a seu favor na hora de fazer um agrado, ou fazer uma surpresa, ou fazer alguma coisa para o bem dela. E aí você pega toda essa enxurrada de coisas que ela vai depositar em você, e aí você aproveita isso para ser um líder melhor dentro de casa. Olha que coisa maravilhosa. Então, essa reclamação e essa de que minha esposa fala muito, ou ela fala de uma forma dispersa, cara, com um pouquinho de paciência a gente consegue contornar isso, tá? Vai por mim, porque eu sei bem disso. Não é fácil, leva um tempo, mas é possível. E se você conseguir, você tem uma ferramenta incrível para conhecer melhor sua esposa, e devo dizer que você dificilmente vai conseguir amar a sua esposa se você não conhecê-la muito bem. Então, cada vez que você se esforça para conhecê-la melhor, você pode dizer que é um gesto de amor por ela, porque a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece bem, né? E para crianças, então, cara, nem se fala, né? Você ouvir uma criança com atenção é fundamental para que elas se sintam acolhidas, né? Que elas se sintam parte da família. Essa questão do acolhimento e do pertencimento, né? De estar pertencendo ao ambiente, sentir parte da família, é um assunto que eu gosto muito, que provavelmente também vou fazer um outro episódio sobre isso, especificamente sobre isso, mas é fato que isso é importantíssimo para elas. E as crianças, elas têm uma coisa engraçada, que tudo que elas descobrem, tudo que elas aprendem de novo, tudo que é curioso e tal, elas costumam vir correndo contar pra gente. E aí, talvez seja até mais simples ouvir os seus filhos do que ouvir sua esposa. Mas para isso você vai precisar realmente entrar de cabeça no mundinho deles, né? Porque quando eles ficarem te solicitando, se for, né, encarado só como um ruído ou um incômodo, que tem uma criança me apurrinhando aqui, que chatice e tal, e aí você ficar lutando contra isso, você claramente não vai conseguir ouvir, não vai conseguir, né, de novo, conhecer melhor o seu filho, e você vai amá-lo menos, ou vai ter um amor mais imaturo por ele. Você vai conhecer direito quem é realmente esse filho seu, ou os filhos, né? Então, quando uma criança te solicita, o que ela está fazendo é depositando em você a confiança de que ela vai ser ouvida. Então, eles vão entender que se você dá esse retorno de ouvi-los com frequência, que eles podem contar com você. E aí eles vão tender a te ouvir melhor e a te obedecer melhor quando você solicitar algo, porque a criança ela só obedece de boa vontade, de bom grado, os adultos que ela admira, que ela gosta, né? Se você não é uma dessas pessoas, dificilmente você vai conseguir que seu filho te obedeça, você vai ter que ficar brigando, enfim, né? Vai ser aquele inferno. Então, a parte de ouvir é basicamente isso. É muito importante que você dedique tempo e esforço nessa questão de ouvir. Vai te fazer muito bem, vai fazer muito bem para sua família. E por fim, você chega no último, né, no último passo da cascata. A gente foi do respeitar para o cuidar, para o ouvir e agora influenciar. Essa influência, ela acontece realmente na prática, mas ela não é um valor absoluto, né? Você não conquista isso uma vez e pronto, tá dado, não precisa fazer mais nada, fechou, zerei o jogo, né? Desliga o videogame e tal, vamos para outro jogo. Não. Isso é uma característica dinâmica que vai depender de todos os outros estágios da cascata estarem funcionando bem, né? E quanto mais você alimenta esse mecanismo, mais influência você tem.
Então, como um chefe de família, o seu trabalho é garantir que esse ciclo, essa cascata, não se interrompa. Porque se você interromper isso em algum momento, você quebra o ciclo e acabou. Né? Depois você vai ter que precisar restaurar isso tudo de novo. Então você fica atento sempre a todos os passos anteriores para que você consiga alimentar essa influência nos outros, né? Bom, essa abordagem ela me fez enxergar muito melhor o meu papel como chefe de família, porque agora eu sei quais são os botões que eu preciso mexer. Eu sei que tipo de engrenagem eu preciso deixar bem organizada, né? Imagina uma máquina, né? Você tem que, fazer uma manutenção, fazer lubrificação e tudo mais. Mas se você não conhece as engrenagens daquela máquina, você vai ficar meio perdido, né? Então é uma forma de eu conseguir organizar na minha cabeça o que é importante para eu conseguir dedicar mais esforço nas coisas certas. E aí criar um ciclo virtuoso, né? Uma coisa que vai, uma bola de neve positiva. Isso aqui, por exemplo, já é mais do que o suficiente para você conseguir, por exemplo, diminuir os impactos de uma birra, uma criança com birra. Isso aqui, por exemplo, consegue te deixar numa posição de conseguir convencer a sua esposa mais vezes em coisas que vocês discordam. Isso aqui vai te ajudar, inclusive, a ter uma frequência sexual maior, porque você tem intimidade com ela, na questão do ouvir principalmente. Isso aqui vai te dar mais respeito de todo mundo da sua casa, porque você está sendo a pessoa que está abrindo aquela via de mão dupla. Então, assim, isso aqui tem uma infinidade de benefícios que você vai ver na prática, mas depois que você estiver já caminhando nisso aqui. E para adquirir o treinamento do chamado paterno, com quase 20 aulas sobre como liderar corretamente a sua família, dentro do método que eu desenvolvi, o link está na descrição. Então, eu quero que você entenda isso aqui com calma, assiste, ouve outras vezes, né? Vai anotando, vai pegando com calma, vai colocando tarefas para você fazer, coisas específicas que for passando pela sua cabeça conforme você for ouvindo, vai anotando e vai colocando em prática no seu dia a dia, porque você só vai ganhar com isso e a sua família também. Beleza? Então esse é o episódio de hoje. Muito obrigado. Não esquece de compartilhar isso aqui com outros chefes de família também, porque a gente precisa alimentar essa rede, né? Não adianta nada você criar um casamento incrível, seus filhos serem bem criados, se na hora que eles vão se relacionar com outras crianças, tem um bando de criança jogada, sem educação, fudido, pai, banana, e que tá todo mundo fudido. E como é que você vai fazer amizade com essa família? Como é que seu filho vai fazer amigos? Então, assim, a gente precisa realmente criar uma rede de pessoas que se importam com essas coisas. Então não deixa de enviar isso aqui para outras pessoas, para outros pais de família que podem se beneficiar disso aqui. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.